Nono ano, boa tarde. Bem, minha gente, nós vamos dar prosseguimento ao assunto Simple Past Tense. Nós trabalhamos a primeira parte quando se tratava dos verbos regulares, aquele tipo de verbo que representa um padrão definido no passado. Isso quer dizer que todo verbo regular na língua inglesa tem um padrão de definição que seria a inclusão da terminação ED no final de cada verbo desse. Fizemos o primeiro trabalho já com a forma afirmativa. Depois, no envio das aulas para vocês, eu já enviei a forma interrogativa e a forma negativa. Vocês devem ter percebido que para se fazer pergunta e para se negar com esse conteúdo, é necessário que você utilize o verbo auxiliar did. É o único auxiliar utilizado no Simple Past Tense para fazer perguntas e fazer negações. Porém, é necessário que vocês observem o seguinte: todas as vezes que vocês trabalham com a forma interrogativa ou negativa, o verbo retorna para a sua forma de origem. Ou seja, ele fica igual ao infinitivo sem a partícula to. E isso daí é necessário, porque todas as vezes que você vai fazer uma pergunta ou fazer uma negação, você tem que fazer o uso do auxiliar did. Ok? Então, essa primeira etapa foi o que nós fizemos nas aulas anteriores, antes desse início de quarentena e depois com as aulas que vocês já fizeram em casa, já foi enviado para vocês. Hoje, dia 20, nós vamos trabalhar o mesmo conteúdo, Simple Past Tense, porém nós vamos fazer com outra modalidade de verbo. Para isso, eu já tinha colocado no final da aula anterior que vocês precisariam imprimir uma lista a maior possível que vocês pudessem na internet que apresenta os verbos irregulares. E se vocês tivessem um colega que já estudou aqui ou que estuda, que tivesse essa lista, que vocês tirassem cópia para poder acompanhar. Porque uma das partes mais difíceis na aprendizagem de uma língua estrangeira é trabalhar com verbos irregulares. Então hoje, não é que a gente esteja trabalhando um novo conteúdo, nós estamos trabalhando a segunda etapa, o prosseguimento desse conteúdo, porém com outra modalidade de verbo. Tá certo? Fica garantido que toda a nomenclatura de afirmativa, de interrogativa e negativa também permanece na continuidade. A questão é o seguinte, que na hora que você vai analisar um verbo que você não conhece, se você tem a lista e ele está na lista, você sabe que ele é irregular. E se não tiver na lista, você sabe que é um verbo regular. E sem essa lista, você não sabe, na verdade, que tipo de verbo é que você está trabalhando. Ok, pessoal? Bem, no Simple Past Tense com verbo irregular, possui a mesma maneira de você formar as sentenças. O que ocorre é o seguinte, é que o que vai mudar é o tipo de verbo. Porque como eu disse anteriormente, os verbos regulares, eles possuem um padrão. Já os verbos irregulares, eles não têm esse padrão. Eles dependem de uma lista de verbos porque eles têm forma própria. Isso quer dizer, o que seria forma própria? É que cada verbo vai ter a sua grafia específica, com as suas variantes de infinitivo, de passado e de particípio. Mesmo que nesse conteúdo não seja necessário trabalhar o particípio, nós temos que trabalhar com a tabela completa. Porque assuntos que virão vão precisar que você utilize essa tabela por completo. Por enquanto, você está trabalhando a primeira parte e a segunda parte da tabela, que é o infinitivo e o passado.
Quando se trata de forma própria que esses verbos possuem, a gente pode entender assim, já que tem forma própria, todos eles são diferentes. E não é bem assim. Eles têm forma própria, mas possuem 4 modalidades de verbo, como nós vamos ver aqui na apresentação. Por exemplo, cut é o verbo cortar. Percebam que o infinitivo, que o passado e que o particípio, eles não alteraram a grafia. A única coisa que foi feito aí foi a retirada do TO, que só representa o infinitivo. Então, nessa primeira modalidade de verbo aqui, se percebe que a grafia não foi alterada, permaneceu do mesmo jeito. Já na segunda grafia, você vai observar que drive é o verbo dirigir, mas você observe que o passado é drove e que o particípio é driven. E aí você vai perceber o seguinte, que nesse caso houve alteração em todos os tempos. Isso quer dizer que, diferentemente da primeira modalidade de verbo, aqui as 3 colunas passaram por alteração. No próximo verbo, que é o verbo comprar, que é buy, você vai observar o seguinte, que a forma do passado é a mesma forma do particípio. Percebam como esses verbos são peculiares, têm essas particularidades que devem ser analisadas e observadas com muita clareza para que não haja confusão. Por isso que se faz necessário essa lista na mão de vocês, de posse de vocês. Então aqui, na terceira modalidade, eu peguei um tipo de verbo que a forma do passado ficou igual ao particípio. E por último, nós vamos observar aqui o verbo come, que é o verbo vir. Você vai olhar aqui que a forma desse verbo do infinitivo foi a mesma forma utilizada para o particípio. Então, é inevitável você se confrontar com esse tipo de situação. Dentro da tabela, por isso que eu aconselhei, quanto mais ampla for essa tabela, uma tabelinha de meia folha não vai servir para vocês. Normalmente essa tabela contempla quase 100 verbos. Quando você conta o verbo multiplicado por 3 vezes, você tem 300 grafias. Essa já é uma tabela que vai dar segurança, porque se eu pegar uma tabela minimizada, fraquinha, eu posso pegar um verbo que seria da lista de verbos irregulares que não consta. Então é preciso que vocês tentem pegar a tabela mais ampla que vocês puderem. Dentro dessa tabela vocês vão encontrar verbo com essas 4 modalidades. Verbos que não mudam nada, verbo que a forma do passado serve para o particípio, verbo que muda todas as formas e verbo que o infinitivo é igual ao particípio. Ok? Então, inicialmente, nós precisamos que vocês ainda observem o seguinte: isso aqui é só uma contrariedade de tudo aquilo que foi dito, porque nós não estamos trabalhando aqui com a ciência exata. Isso é código, isso é linguagem, e ele pode apresentar essas diferenças, essas exceções. Então, você aprendeu o tempo todo que um verbo regular, porque no passado tem ED. Mas quando você pegar essa lista, você vai notar que alguns verbos, mesmo apresentando ED, estão na tabela, na lista de verbos irregulares, como o verbo show, por exemplo. Vejam aí que eu coloquei para vocês. Não tem esse só. Quando você pegar a tabela, você pode conferir que há outros verbos também que apresentam essa diferença de grafia, tá? Se você pegar o verbo show, no passado ele teve ED, mas quando ele foi para o particípio já não tem. Então você tem outros verbos aí que se encontram nessa mesma situação. E é preciso que vocês, tá, observem direitinho a lista, porque na próxima aula vocês vão entender melhor como é que funciona essa lista. Eu coloquei aqui
uma tabela de sentenças afirmativas, interrogativa e negativa, uma com verbos regulares e outra com verbo irregular. Então esse to walk é o verbo andar, caminhar. Vocês percebam aí que na afirmativa, no quadrozinho, na distribuição dos pronomes, todos estão com ED, ok? Já na negativa, que está na forma abreviada, poderia ser did not sem problema, você vai observar que eles perderam o ED, porque é aquela coisa, quando você passa para interrogativa ou para negativa, as sentenças voltam a ter o verbo no infinitivo sem o TO. Então percebam que está desse jeito, tá? Então nesse primeiro momento aqui, a conjugação desse verbo to ou que está na forma afirmativa, interrogativa e negativa. Percebam aqui que nós temos aqui um exemplo de uma interrogativa e de uma negativa, já com outra modalidade de verbo, que seria o verbo irregular. Então você vai observar aqui o verbo it, tá? Quando você fez a pergunta, quando esse cachorrinho está fazendo essa pergunta para o outro, did you eat my food? Ele perguntou, você comeu a minha refeição, né, o meu almoço? Aí o outro disse, oh no, I did eat your food, eu não comi sua comida. Se essa frase aqui fosse uma frase afirmativa, você ia perceber que esse verbo ficaria assim, ao invés de ter esse no início, ele teria o no final. Por isso, minha gente, que não dá para trabalhar esse conteúdo sem essa lista de verbo. Quem já tem, ok. Se tiver fraquinha, tenta pegar uma lista melhor. E quem não tem, urgentemente precisa estar de posse dessa lista, ok? E aí eu vou fazer o seguinte, quando for na próxima aula, eu vou preparar um exercício para vocês, onde vocês vão utilizar os verbos regulares e os verbos irregulares, tudo numa salada só, porque até agora vocês tinham trabalhado ele separadamente, tá? Conto com vocês, bons estudos e até a próxima aula.